Olá pessoal, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula sobre o mercado de Forex. Hoje eu vou ensinar vocês a fechar em ordem parcial com lucros ou com prejuízos. De preferência, vamos tentar fechar a ordem parcial sempre com lucro, nunca com prejuízo. Mas é bom ensinar como funciona essa ferramenta, porque muitas vezes o que acontece? Você está com lucro lá, digamos, de 100, 200 dólares, mas você acredita que o mercado vai ainda a seu favor, mas você quer garantir uma fatia desse lucro que você já teve. Como fazer isso? No começo, quando eu comecei a operar Forex, era a mesma situação, eu não sabia como fechar e eu fechava ela inteira com um lucro de 50, 60, 70 dólares e eu não sabia que eu podia fechar parcial, ou seja, eu podia fechar metade dela e a outra metade ainda continuar dando chance para que o mercado subisse. Se ela voltasse a cair, eu já tinha realizado pelo menos 50% do lucro que eu tinha feito. Então, a maioria das pessoas não sabem como fechar uma ordem parcial e hoje eu vou ensinar para vocês então como fechar ordem parcial de lucro ou de prejuízo caso você esteja numa situação de nível de margem baixo e vocês queira fechar uma ordem parcial para seu nível de margem subir de novo. Primeiramente eu vou ensinar como fechar uma ordem parcial de lucro, que é a mais legal e a mais bonita de se ver. A ordem de prejuízo a gente vai ver o que a gente vai fazer daqui a pouco, tá bom? Então como você vai fazer para fechar uma ordem parcial com lucro? Vamos usar o exemplo aqui da moeda NZD-JPY. Você vai arrastar para o gráfico, certo? É essa moeda que você vai fechar parcial porque ela está com lucro de 85 dólares nesse exato momento, uma ordem de 0,10. Willy, como é que eu faço então para fechar? Eu quero fechar 0,5 ou quero fechar pelo menos com 42 dólares de lucro aqui, ó. Bom, então você vai com o mouse clicar no botão direito, vai aqui em modificar ou excluir a ordem, vai clicar aqui, você vai colocar execução a mercado. Se você tem 10, você vai querer fechar metade, então vamos colocar 5 aqui, ó. E aqui você vai clicar onde está escrito fechar a mercado, o valor de 0,05 dessa ordem, que o total dela é 0,10. Bom, depois que você fez isso, verifique bem qual é o volume que você fechou. Se você tinha 0,10 e você quer fechar 50%, você vai colocar 0,5 e vai clicar aqui em fechar ordem. Perceba que você fechou sua ordem, agora a sua ordem aqui, que era de 0,10, se tornou 0,05. Onde está o dinheiro que eu ganhei aqui, Willy, nessa ordem que eu fechei parcial? Vamos ver aqui no histórico. Está aqui sua ordem. Então você fechou 0,05 do papel NZD-JPY e você já garantiu R$ 43,91. Muito bom, né? Ah, Willy, mas o que acontece aqui? Agora eu estou com 58, eu quero fechar mais um pouquinho dessa ordem. Eu quero garantir um pouquinho mais de lucro nessa ordem. Você vai fazer novamente a mesma coisa. Clica com o mouse direito, vai em modificar ordem, vai colocar execução a mercado e vai colocar quanto você quer fechar agora. Eu quero fechar mais 0,02, garantir mais um pedacinho dessa ordem. Então, novamente, você vai colocar a quantidade que você quer fechar e vai colocar aqui em fechar. Perceba que agora você só tem 0,03 dessa ordem e o seu lucro foi aqui, ó, mais 23. Restando agora nessa ordem 0,03. Essa ordem inicial você tinha ela 0,10. Então você fechou 0,7 dessa ordem total com lucro, que ficou exatamente aqui no histórico de operações, e agora você só tem essa ordem 0,3. Se ela continuar subindo, você pode fechar um pouquinho mais parcial e vai fazendo lucros parciais dessa ordem. Agora, Willy, como é que eu faço? Eu tenho uma ordem negativa e eu quero fechar essa ordem, um parcial dessa ordem negativa para que eu não corra risco no mercado. E eu também preciso fechar essa ordem negativa parcial. Eu não quero fechar ela por completo porque eu acredito que eu fiz um bom trader, fiz uma boa análise, só que eu estou com medo por causa do meu nível de margem, que ele fique abaixo daquele que eu desejo. Então eu quero fechar um pouquinho dessa ordem parcial. Como que eu faço então, Willy? Da mesma forma que você fechou a ordem parcial com lucro, você vai fazer o fechamento da ordem parcial com prejuízo. Essa ordem, por exemplo, está com 116 dólares aqui. Você vai clicar com o mouse direito em cima dessa ordem, em modificar a ordem, vai colocar aqui execução a mercado. Você tem 0,10 dessa ordem e você quer fechar 50% dessa ordem. Então você vai em 0,5 e vai clicar em fechar essa ordem aqui, ó.
Perceba que quando você fechou essa ordem, o histórico dessa ordem foi para cá. Ó. Então você fechou $58 negativo nessa ordem. É assim que funciona o fechamento de ordens parciais. Eu prefiro muitas vezes fazer um trail stopping nessas ordens que estão com lucro, que é muito mais seguro e você dá chance para o mercado, mas algumas pessoas gostam de garantir pelo menos um mínimo de resultado, um mínimo de lucro numa ordem, e elas conseguem colocar ordem parcial, fechamento de ordens parciais. Também é legal, vai uma questão de individual de cada um, de costume de cada um, mas as três formas você consegue ter lucro. Trail stopping, stop gain e fechamento de ordens parciais. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima, um forte abraço.